E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Kael, professor de História do Colégio 01. Espero que estejam bem. E vamos seguir o conteúdo falando agora desse período conturbado e movimentado da história brasileira, que é o período regencial, né? Período após a abdicação do Dom Pedro I e entre a abdicação do Pedro I e o golpe da maioridade, né? Entre o Dom Pedro II assumindo o poder no Brasil, certo? Então, vai ser um período de mudanças sociais, conflitos, revoltas, acontecimentos. A gente vai entender um pouquinho esse processo hoje, beleza? Espero que estejam bem, espero que estejam tranquilos. Vamos começar. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Bom, o período regencial, ele é um período, como eu posso dizer, ele é um período muito movimentado, né? E tem tem música que acontece, tal. Então eu vou tentar explicar de uma forma mais concisa, mais simples, né, com os pontos mais importantes, para vocês entenderem bem, beleza? E vamos começar. E o primeiro ponto para vocês entenderem é sobre quais eram os grupos políticos no período inicial, né? Tipo, quem era o que estava pensando em políticas e tal, os grupos, beleza? Então, após o Dom Pedro ter abdicado em 31, o seu sucessor, o Dom Pedro II, era menor de idade. E a Constituição de 34, ela previa que esses políticos assumiriam o poder até que 34 não, a condição de a questão, né, a última de 24, assumiriam o poder até que a maioridade dele chegasse. Para isso ocorreram várias leis no país: a trina provisória, a trina permanente, a una do Padre Feijó e a una de Araújo Lima. Eu vou explicar cada uma delas, então não se preocupe com isso agora. E esses 9 anos que o agente assumiu o governo, o Brasil foi conturbados, marcados por disputas entre grupos políticos divergentes e pela eclosão de diversos conflitos sociais, né? E aí, como é que foi? O primeiro reinado, do ponto de vista político, ele caracterizou-se por uma excessiva centralização, que afastou os latifundiários escravistas e grandes comerciantes brasileiros da participação política, tanto na capital quanto no governo das províncias, certo? E assim, os antigos membros do Partido Brasileiro deram lugar ao Partido Liberal Moderado, os chimangos, que eram defensores da redução do centralismo e da ampliação da autonomia provincial. Porém, o temor da fragmentação territorial, né, fazia com que esses chimangos liberados pelo Evaristo da Veiga e pelo Diogo Feijó fosse contrários à condição de plena autonomia, que era oferecida pelo liberalismo. Então, de um lado, tinha esses chimangos, que era a galera que queria ampliação da autonomia das províncias e redução do centralismo, né, de botar tudo de colocar tudo como no poder do imperador e tal. Só que eles também tinham medo de fragmentação territorial, da fragmentação territorial. Então eles eram moderados, ou seja, eles não queriam tipo, tanta liberdade assim, eles queriam algumas, mas não toda. Além desse grupo, tinha também o Partido Liberal Exaltado, né? Os Farroupilas ou Jurujubas, de disciplina barata, formado por membros da classe média urbana e por popularidade terra nordestinas, que haviam perdido grande pedaço de influência com a transferência do eixo econômico da capital para o Sudeste, que defendia a ampliação da autonomia por meio do federalismo, né, que dera ao Estado o direito de cobrar os impostos, elaborar reis e escolher seus próprios governantes, à época chamados de presidente da província e indicado pelo governo da capital. E para defender essas propostas, os membros do partido fundaram autoridades federais em províncias como Bahia, Janeiro e Rio Grande do Sul. Ou seja, esse grupo liberal exaltado, eles queriam a autonomia mesmo, sabe? Criar autonomia, tipo, adotar o federalismo, de dar aos estados muito poder e tal. Ou seja, tinha esses dois grupos, os moderados e os exaltados, certo? E além desses dois grupos, também tinha os caramurus, né? Que era o Partido Restaurador, que era do José Bonifácio, que defendia basicamente a manutenção da organização política brasileira e o retorno do Dom Pedro I ao autônomo brasileiro, certo? Eles defendiam isso. E, bom, eu quero que nessa parte da aula você entenda esses três grupos, né? Esses grupos eles ser, vão ter muita influência no começo da política e tal. E existe um pensamento sobre de que forma o Brasil deve seguir, né? Se o Brasil deve continuar a centralização e tal, se o Brasil deve dar uma autonomia aos estados, se o Dom Pedro deve voltar. Isso tudo estava muito em voga no período. E a partir disso, as coisas vão acontecer, né? E na próxima aula vai falar um pouquinho sobre começar a falar um pouco sobre essas agências em si, né? E essas suas características, beleza? Até lá.